Olá, começa agora mais um Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. No programa de hoje vamos visitar o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, considerado um dos maiores acervos zoológicos da América Latina. A história do Museu de Zoologia começa em 1890, quando diversas coleções formaram o Museu Paulista. Nos 40 anos seguintes, muitos trabalhos foram desenvolvidos com o auxílio das coleções zoológicas, botânicas, etnográficas e históricas do museu. Em janeiro de 1939, foi criado o Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo. E junto com a criação do órgão, foi projetado um novo prédio para a coleção zoológica. O acervo foi transferido para este novo prédio, que em 1969 passou a fazer parte da Universidade de São Paulo e recebeu o nome Museu de Zoologia. O museu é muito procurado por pesquisadores de diversos países. Especialmente o Museu de Zoologia é uma instituição muito forte e tradicional em pesquisas com biodiversidade na América do Sul. A gente tem mais de uma dezena de laboratórios com centenas de alunos, professores, pesquisadores do mundo inteiro que vêm para cá para o museu para analisar as coleções e, com isso, entender melhor a biodiversidade. Um dos laboratórios do museu é dedicado à ornitologia, o estudo das aves. O nosso trabalho se divide em três grandes linhas. A primeira é a sistemática, que é a relação entre as espécies, como elas se relacionam. O segundo é a taxonomia, que é a ciência de nomear e classificar os seres vivos, e aqui no caso as aves. E uma outra linha que a gente tem muito forte aqui no laboratório é a linha de conservação, onde a gente também atua não só diretamente estudando espécies para que elas sejam conservadas no seu ambiente natural, mas também atuando com políticas públicas nos governos estadual e federal. O laboratório é extremamente procurado por pesquisadores e estudantes do mundo inteiro. A gente costuma brincar que se você está fazendo algum trabalho com aves brasileiras, em qualquer lugar do mundo, você tem que visitar o Museu de Zoologia. É uma coleção muito ativa, muito organizada, que cresce bastante. A gente faz dezenas de expedições ao campo todos os anos e há vários anos seguidos. Então, ela é uma referência obrigatória para quem quer entender a biodiversidade das aves brasileiras. Então, a gente recebe pesquisadores de toda a América do Sul, da América do Norte, da Europa, tanto estudantes de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, quanto pesquisadores já estabelecidos que vêm para cá estudar o material. Só o acervo do Laboratório de Ornitologia tem mais de 100 mil espécies. Nós podemos citar, por exemplo, o maçarico esquimó, que é uma espécie que já foi extinta, não existe nenhum exemplar mais vivo. A gente tem um exemplar aqui de 1902, aqui na coleção, muito antes do bicho ser extinto pela ação humana. Nós temos espécies que são extintas na natureza, mas que sobrevivem só em cativeiro, como mutum de Alagoas e ararinha azul. A gente tem também exemplares aqui na coleção. E espécies muito comuns, especialmente aqui na cidade de São Paulo, a gente tem, por exemplo, o sabiá-laranjeira, que é uma ave que ocorre na cidade inteira, ou o bem-te-vi também, que são aves que são muito comuns, e que qualquer pessoa já viu ou reconhece com muita facilidade. O acervo do museu conta com mais de 10 milhões de exemplares preservados e uma parte pode ser conferida na exposição de longa duração Biodiversidade, Conhecer para Preservar. São cerca de 800 animais expostos ao público. Felipe, neste espaço da exposição, os visitantes vão conhecer um pouquinho da evolução, né? Exatamente. Na verdade, é fundamental para você entender o conceito da biodiversidade, entender o que é evolução.
né? Então nós partimos do princípio de que as espécies, todos os organismos, as formas de vida do planeta, das mais simples às mais complexas, elas estão relacionadas de alguma forma, né? E isso é resultado de um processo que acontece desde o surgimento da vida do planeta, um processo de transformações sucessivas, que permite que as espécies sofram modificações, utilizem essas modificações de uma certa maneira para se adequar, né, para se contextualizar melhor nos seus ecossistemas, né, e nesse processo você acaba resultando na diversidade que nós temos hoje. Então, nesse segmento da exposição, que nós dedicamos especialmente a esse tema, nós trabalhamos algumas histórias clássicas da evolução, né, como no caso a história da evolução dos primatas, por exemplo. Então, como esse grupo se diversificou ao longo do tempo e resultou em toda a diversidade de formas que nós conhecemos hoje, inclusive a da nossa própria espécie, que faz parte desse contexto, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos nessa vitrine representantes das diferentes linhagens de primatas conhecidas atualmente, né? Aqui nós estamos considerando os principais representantes atuais. Quais são os principais? Desde grupos muito antigos, com uma história evolutiva bastante antiga, como é o caso dos lêmures, por exemplo. Que é esse menorzinho. Exatamente. Eles estão mais próximos da linha... não podemos dizer, obviamente, que eles são ancestrais, mas eles estão mais próximos da origem, da história original desse grupo. É um grupo mais antigo, que se diversificou de maneira mais antiga. E a partir daí nós temos diferentes representantes, inclusive representantes muito próximos do nosso grupo, do qual nós fazemos parte, né? Então, além da própria espécie humana, por isso nós estamos bem contextualizados aqui, nós temos outros grandes primatas que são, digamos assim, os nossos primos atuais mais próximos. Então, gorilas, chimpanzés, orangotangos e assim por diante. Além dessa história, uma outra história bastante emblemática e muito curiosa, né, em termos de como os grupos de organismos conseguem se transformar de maneiras muitas vezes drásticas ao longo do tempo, é a história do surgimento das baleias, né? Então aqui, nesse segmento todo da exposição, nós tentamos sintetizar um pouco dessa história, que obviamente é uma história longa, complexa, cheia de ramificações, mas nós procuramos pontuar aqui alguns dos elementos principais que compõem, né, essa sequência. Então hoje nós vemos as baleias, por exemplo, com toda a adaptação que elas têm à vida aquática, né? Nós não conseguimos imaginar, por exemplo, que elas na verdade são mamíferos como nós, elas não são peixes, como muitas vezes as pessoas são levadas a crer, até pelo formato do corpo, que obviamente é um formato muito adaptado à vida aquática. Os visitantes vão conferir o crânio da baleia mink, do boto cinza, da falsa orca, de animais extintos como o zigorriza e o esqueleto de uma toninha. O tamanho deste esqueleto de preguiça impressiona. Elas chegavam a pesar mais de 4 toneladas. Quando nós pensamos na preguiça, a gente imagina as preguiças atuais, que são geralmente animais pequenos, arbóreos, né? Animais de movimentos muito lentos, né? Que nós conhecemos muito bem e vemos com bastante frequência. Inclusive, nós temos alguns exemplares aqui na exposição que nós vamos ver na sequência. Mas no passado, né, durante esse período em que a América do Sul esteve isolada e ela passou por muitas transformações, inclusive nos ambientes, como, por exemplo, a ampliação das grandes áreas de pastagem, áreas abertas, né, em detrimento das florestas mais úmidas, isso permitiu que algumas variedades de preguiças atingissem tamanhos maiores. Quando você tem grandes áreas abertas e oferta de alimento, você permite que espécies de tamanho maior se desenvolvam, né? Então, até mais ou menos aí 10 mil anos atrás, a América do Sul era totalmente povoada por uma diversidade imensa de espécies de preguiças. Desde aquelas semelhantes a que nós conhecemos atualmente, como a que nós chamamos de preguiças terrestres, né? Ou, em alguns casos, as preguiças gigantes. Essas espécies variavam do tamanho de um cachorro, né, até um animal do porte dessa que nós temos aqui na exposição, que é o Megatherium, né? Esse animal em vida podia pesar mais de 4 toneladas, então era um animal gigantesco, é o peso equivalente ao de um elefante atual, né? E era um animal, obviamente, pela própria proporção do seu corpo, não era um animal arborícola, não tinha como subir em árvores, então era um animal que vivia totalmente em terra. E no caso desse animal em particular, o tamanho acabou se transformando numa estratégia, inclusive de defesa, né? Porque era um animal grande, obviamente não era um animal dos mais rápidos, né?
mas para que ele pudesse ter alguma chance contra predadores que existiam naquele ecossistema, ele precisou desenvolver, entre outras coisas, o seu tamanho mais avantajado. Aqui a gente tem inclusive uma representação, né, de uma tentativa de um desses predadores que eram comuns na época, que era o tigre-dente de sabre, né, que foi muito comum, inclusive em território brasileiro até cerca de 8, 9 mil anos atrás, e que provavelmente era quem mandava no pedaço, né? Então esse animal ele se alimentava de outros grandes animais e eventualmente ele poderia tentar, inclusive, caçar preguiças gigantes, mas obviamente que no caso de um animal desse tamanho ele teria muita dificuldade. Este casal de tigres chama a atenção. Embora o tigre naturalmente não faça parte da fauna sul-americana, né, não faça inclusive parte da fauna nativa do Brasil, por exemplo, é um animal que acabou, né, no contexto aqui da nossa exposição, ele acaba chamando muito a atenção. Esse segmento da exposição nós dedicamos a falar um pouco sobre os padrões que levam os grupos de animais a se distribuir por diferentes regiões do planeta. Os tigres são fenídeos, né, um grupo do qual fazem parte também as onças, que são da América do Sul, inclusive ocorrem aqui no nosso território, os leões, né, e até mesmo os gatos domésticos, né, que muitos de nós têm em casa como animais de estimação, né. No caso em particular aqui, desses dois animais que estão aqui na exposição, eles têm uma história muito curiosa, né. Eles foram um casal de tigres que passaram a vida em cativeiro. Eles, na verdade, inicialmente eram animais que trabalhavam em espetáculos circenses, né. Com o advento da legislação que proibiu esse tipo de espetáculo utilizando animais em circos, eles foram transferidos para um zoológico, para uma instituição zoológica aqui do estado de São Paulo, e depois já de muito velhinhos, né, eles acabaram falecendo e acabaram sendo doados para o Museu de Zoologia, onde eles estão preservados. Então, exatamente, né? Nós costumamos dizer que eles passaram a vida juntos, né, com uma série de desafios inerentes, né, a toda a história que eles passaram, e que eles acabaram né, sendo eternizados nessa montagem, e hoje eles ajudam a gente aqui no museu a trabalhar, a sensibilizar o público para a importância da preservação da biodiversidade. O nosso passeio pela exposição Biodiversidade Conhecer para Preservar continua no próximo bloco. Não saia daí, o Cidade Viva volta já. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje visitando o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Neste bloco você vai conhecer algumas espécies de dinossauros e conferir a diversidade da fauna brasileira. Felipe, neste espaço da exposição, aqui os visitantes vão poder conhecer o bioma de diversas regiões do país, né? Aqui, por exemplo, nós estamos na floresta amazônica, né? Eles vão conhecer um pouquinho da floresta amazônica, os tipos de animais, né? As espécies de animais que vivem naquela região. Exatamente. Esse segmento da nossa exposição, né, ele é muito especial porque é o momento em que o museu tem a possibilidade de realmente mergulhar na sua vocação, já que nós temos, né, seja no que diz respeito ao acervo, a própria pesquisa do museu muito focada na região da América do Sul, né, que nós chamamos de região neotropical, inclusive o próprio território brasileiro. Então esse é o momento em que nós temos para apresentar para o público um pouquinho do que é a biodiversidade do nosso território, né, da nossa região. Importante lembrar que só o Brasil ele abriga aproximadamente 20% de toda a biodiversidade do planeta. Então a nossa responsabilidade em produzir e disseminar conhecimento e conscientizar as pessoas sobre a importância dessa biodiversidade é muito grande. Então nesse segmento a gente procura retratar através dos dioramas, né, que são essas representações cenográficas, né, obviamente uma pequena lente de aumento, né, no que é a diversidade desses biomas brasileiros. Então aqui nós procuramos representar todos os grandes, os mais conhecidos e mais importantes biomas que estão inseridos dentro do território brasileiro, né, e obviamente dentro desses biomas nós procuramos mostrar algumas espécies emblemáticas, né, que fazem parte do acervo, são todos exemplares que fazem parte do acervo do museu, animais taxidermizados,
que vem principalmente das parcerias que o museu desenvolve com instituições de pesquisa, né? Então esses animais representam essas diferentes regiões com suas características e que obviamente têm diferentes padrões de biodiversidade. Então, além da Amazônia, nós temos representado também o Pantanal, né? Os Pampas, que são uma região bastante conhecida na região sul do país, né? Um bioma conhecido na região sul do país. Nós temos também representada a Mata Atlântica, que é um dos mais degradados biomas do território brasileiro, né? Infelizmente hoje, né, dado o processo de ocupação humana, né, nós temos apenas ainda preservados menos de 7% do que era a constituição desse bioma originalmente. E o curioso é que a Mata Atlântica, né, quando a gente pensa em altas concentrações de biodiversidade, a primeira coisa que vem à cabeça é a Amazônia. Sim. O que obviamente é uma verdade. Claro, a Amazônia é um bioma altamente diverso em termos de espécies. Mas a Mata Atlântica, provavelmente, por metro quadrado, abriga mais espécies do que a própria Amazônia. Uma coisa que é muito interessante no contexto dessa exposição é que, além da gente apresentar um plano geral desses biomas, nós temos a preocupação de puxar como se fossem lentes de aumento para tratar desse micro-universo que está inserido nesses biomas e que normalmente passam despercebidos aos nossos olhos. Então, nessas vitrines mais centrais, o que nós fazemos é contar algumas histórias mais particulares, mais interessantes sobre esse universo de organismos muito menores, né? Que, se estivessem contextualizados ali, eles ficariam completamente invisíveis, mas que aqui eles ganham destaque e mostram que eles são extremamente importantes para a manutenção, inclusive, de toda essa cadeia que forma esses biomas, né? Dá para ver besouros já. Exato. Aqui, né? Então, por exemplo, os besouros, que estão entre o grupo de animais mais diversificados do mundo, com o maior número de espécies, né? É um grupo que a gente muitas vezes dá pouca importância e tem uma relevância ecológica absurda, né? Eles são muito importantes. E uma coisa que também é muito interessante é que, além da gente contar a história desses organismos, a gente usa também essas lentes de aumento para contar histórias curiosas da própria pesquisa do museu. Uma coisa que a gente sempre tem a preocupação é de realmente, é uma forma que a gente tem de mostrar que o museu está aqui, ele está produzindo conhecimento, né? Esse conhecimento é relevante e a gente então conta algumas historinhas, alguns causos que a gente costuma brincar interessantes relacionados a algumas dessas espécies de que foram, por exemplo, descobertas a partir de pesquisas feitas pelos zoólogos do Museu de Zoologia. Uma das histórias é sobre o bagre macunaíma, descoberto e descrito pelos zoólogos do museu. Esse animalzinho em particular, o que chamou a atenção desse bicho é que, na verdade, quando a gente olha as características dele, a gente percebe que ele não tem, a princípio, características peculiares dele, mas a combinação das características dele é que é peculiar. Não que ele tenha algo que seja especial em relação aos outros, mas a combinação das características é única. E isso justificou o fato de ele ser descrito como uma nova espécie. Como existe o personagem macunaíma, que tem uma questão identitária complicada, então ele acabou recebendo, né, o nome científico dele, dito Glanis macunaíma, né, em homenagem a esse personagem. A gente chama ele de bagre macunaíma para fazer essa referência ao personagem literário que vive essa crise de identidade complicada. Os visitantes também vão ver de perto um tamanduá-bandeira. É um animal muito emblemático, ele faz parte de um grupo, né, do qual também fazem parte as preguiças e os tatus, né, um grupo que é endêmico, nós chamamos de endêmico, né, quando é um grupo restrito a uma determinada região geográfica do planeta. Eles são um grupo típico aqui da América do Sul. O tamanduá-bandeira é um animal símbolo, né, do cerrado brasileiro principalmente, embora ele possa ocorrer em outros biomas também. É um animal muito característico da nossa fauna e, além dele, nós trazemos alguns outros parentes um pouco menos conhecidos, mas não menos interessantes, né? Esse aqui? Então esse, por exemplo, é o chamado tamanduá de coleira, o tamanduá mirim. É uma espécie ligeiramente menor. Ele é diferente do tamanduá bandeira, porque, como a gente pode até perceber aqui, o tamanduá bandeira ele é um animal mais de solo, né? Um animal mais terrestre. O tamanduá mirim, como a gente percebe, inclusive pelo formato da cauda, a forma como ele utiliza a cauda e as suas garras, ele é um animal que vive principalmente, se movimenta nas árvores, né? Então, que é diferente do seu parente
ligeiramente maior. E uma espécie curiosa que pouquíssimas pessoas já ouviram falar e têm a oportunidade de conhecer é o tamanduaí, que é a menor das espécies de tamanduá que nós conhecemos. Ele é muito pequeno, esse é um animal, inclusive um exemplar adulto, também é um animal arborícola, assim como o tamanduá-mirim, né? Mas é uma espécie hoje bastante rara, né? E que ela é encontrada principalmente no norte da América do Sul, inclusive região amazônica, né? E poucas pessoas conhecem. Além deles, nós temos as tradicionais preguiças, né? A preguiça comum, que a maioria das pessoas conhece, já teve oportunidade. Já dá para ver bastante a diferença de tamanho daquela outra que a gente mostrou, exatamente, né? É bem diferente, né? Nós temos também a preguiça real, que é uma espécie que é mais típica também do norte do país, a região amazônica, então o pessoal daqui do Sudeste talvez conheça um pouquinho menos, né? E nesse contexto aqui nós temos os tatus. Esse que também é um tatu. Exatamente. Esse animal em particular, quem vier ao Museu de Zoologia vai ter uma chance rara de ver um animal desse, porque é um dos poucos exemplares preservados, disponíveis em exposição. Ele tem um nome muito peculiar, ele é chamado de piche-cego. Tá? Ele é uma espécie, ele não ocorre aqui no Brasil, ele ocorre principalmente na Argentina, tá? Ele é o menor das espécies de tatu conhecidas, ele é um animal praticamente cego, ele tem esse nome porque ele é um animal que quase não enxerga, porque ele passa praticamente a vida toda dele intocado, né? Então, como ele é um animal que vive na escuridão, os olhos acabaram sendo, eles não têm a mesma utilidade, né? Então ele acabou, o sentido da visão desse animal é muito limitado. E ele é uma espécie muito rara. Então, o público brasileiro, talvez o Museu de Zoologia talvez seja uma das únicas instituições que oferece a oportunidade de ver um animal desse tão de pertinho, né? E ter uma ideia de como ele difere de outras espécies, como, por exemplo, quando a gente compara com o tatu canastra, que é a maior das espécies de tatu atuais que nós conhecemos hoje, né? Esse é um dos grandes exemplares que nós exibimos aqui. Eles podem ainda ficar maiores, podem chegar a pesar 50, 60 quilos, né? Esses animais só não são tão grandes quanto os seus parentes extintos, os chamados gliptodontes, que eram animais semelhantes, eram parecidos com os tatus, mas algumas espécies chegavam a ter o tamanho de um carro, né? Eles inclusive conviveram com as preguiças gigantes, né? Entre tantos outros animais da fauna. Neste espaço da exposição, os visitantes também vão conferir a diversidade de espécies de macacos da América do Sul e algumas espécies de onças como a jaguatirica, a onça-pintada e a parda. Os dinossauros são, sem dúvida, uma das principais atrações do museu. O Velociraptor, por exemplo, ficou muito conhecido por causa do filme Jurassic Park. Olha, você pode não acreditar, mas esse pequeno esqueleto de dinossauro, chamado de tapuiasauro, viveu em Minas Gerais há 120 milhões de anos atrás, né, Felipe? Acho que Exatamente. A população aqui nem acredita que em São Paulo, em Minas, que no Brasil viveram dinossauros. Sim, certamente, né? A diversidade, da mesma forma que o Brasil é mega diverso na atualidade, ele certamente tinha uma diversidade de vida animal no passado bastante representativa, né? Esse animal em particular, ele é muito interessante, além dele chamar a atenção pelo próprio tamanho, né? Porque são poucos os lugares, como você mesmo disse, aqui na cidade de São Paulo, que oferecem a oportunidade do público de ver tão de pertinho um esqueleto inteiro montado, né, em exposição. Ele tem uma história muito curiosa, ele é uma espécie particularmente importante para a ciência, né? Esse animal, ele foi descrito para a comunidade científica em 2011, né? Quem fez a descoberta desse material, na verdade, quem fez a descrição dessa espécie foi a equipe de paleontólogos aqui do Museu de Zoologia. Esse material, como você mesmo já disse, ele foi encontrado, os primeiros fósseis do tapuiasauro foram encontrados no norte de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Coração de Jesus, e essa descoberta acabou vindo a conhecimento da nossa equipe de pesquisadores por meio de uma rede social, né? Um morador local, sabendo de alguns desses ossos que vinham sendo encontrados pelos habitantes ali da região, ele resolveu tentar contactar alguma instituição de pesquisa para tentar entender qual era a natureza desse material.
Ele acabou entrando em contato via rede social com um dos nossos pesquisadores, ele encaminhou algumas informações e imagens e isso fez com que os nossos pesquisadores, percebendo o potencial desse material, que fossem até o norte de Minas, né, para ver esses fósseis. Uma vez lá, eles constataram que esse material se tratava de algo novo, né, uma espécie nova, provavelmente de dinossauro. Né? E a partir daí eles ficaram os 5 anos seguintes, isso foi por volta de 2005, eles ficaram 5 anos desenvolvendo trabalhos de campo, todos os anos fazendo essas expedições para coletar mais materiais. Ao final desse processo, esses fósseis foram trazidos para o museu, foram preparados, estudados e ficou constatado que se tratava de uma nova espécie de dinossauro que até então não era conhecida pela ciência. E o Cidade Viva de hoje fica por aqui, mas você pode participar sugerindo um lugar da cidade para o programa visitar. Mande um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é esse. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.